a palavra ressignificar, ela significa o seguinte: dar sentido diferente, redefinir. Existem muitas pessoas que não conseguem manter o foco em manter as suas estratégias no atendimento fonoaudiológico, em abrir um consultório, em deixar de ganhar um valor de 5, de 2 mil reais, não consegue bater as suas metas no atendimento ou de vender os pacotes para os seus clientes numa terapia, por exemplo, porque vê isso como um grande obstáculo. Então, ressignificar é como que você vai olhar para o seu problema, como que você vai encarar esse obstáculo, seja ele o não apoio da sua família, seja ele ainda uma dificuldade de se enxergar na área que você escolheu, mas que você ainda não tem coragem de fazer o que tem que ser feito. E essa ressignificação é decidir, então, encarar como que você vai sobreviver, como você vai passar por esse obstáculo. Então, qual que é a sua meta? Eu vou contar aqui para você algo que marcou muito a minha vida, e eu sempre penso nisso como uma ressignificação, né? Isso era para mim antes um empecilho, era um obstáculo, era uma dificuldade que eu tinha, que eu tive há alguns anos atrás, e depois eu me lembrei de tudo que eu fiz para poder chegar onde eu cheguei. Então, essa história, assim, ela vou contar parte dela, né? Mas quando eu vim para Belo Horizonte para poder estudar, eu vim fazer música. E aí, no último ano da faculdade de música, eu tive um problema de voz, eu fiquei sem a minha voz durante um ano, com também questões emocionais, mas nódulo, fenda, e tudo isso afetou muito a minha dinâmica musical, a minha carreira de cantora. E eu precisava quando eu fui fazer a terapia fonoaudiológica, eu jamais imaginaria que eu seria hoje uma fonoaudióloga, tá? Eu tomei essa decisão de fazer fonoterapia, fonoaudiologia, por causa da terapia fonoaudiológica. Eu fiquei encantada, falei, gente, esse aí vai ser o meu propósito, cuidar de pessoas que têm o mesmo problema que eu, que apresentam as mesmas dificuldades que eu. Então, se eu, como cantora, passei por esse problema, provavelmente outras pessoas passam por isso também. Então, naquele momento, eu ressignifiquei, eu dei um outro sentido para a minha vida, porque eu achava que eu nunca mais ia poder cantar com problema de voz assim. Hoje eu recebo muitas pessoas que escrevem para mim, Patrícia, obrigada, porque eu achava que eu nunca mais ia poder cantar. E eu comecei a ressignificar a possibilidade de ser fonoaudióloga. E no meio disso, eu passei, então, no vestibular de fonoaudiologia, terminei música, eu fui fazer fono, e eu não tinha dinheiro, gente. Eu não tinha dinheiro. Era recém-formada em música, cantava um casamento aqui, outro acolá. A vida de música não era muito fácil, principalmente há muitos anos atrás. Agora já melhorou um pouco, mas a gente precisa melhorar. E eu precisei dar os meus pulos, né? Eu trabalhava em um horário, no outro eu tinha faculdade. E aí, à noite, a minha renda caiu muito, porque eu tinha 2 trabalhos, mas tive que largar um para estudar. E foi aí que eu decidi fazer bombons e começar a levar os bombons para a faculdade. Só que essa questão de levar os bombons para a faculdade, eu também precisava de tempo para fazer. Então, eu tinha uma fita, cassete, daquelas pequenininhas com um gravador, e eu gravava as aulas da faculdade e ficava escutando aquela aula à noite enquanto eu fazia o bombom. Por quê? Porque eu não ia ter tempo para ficar lendo os cadernos, estudando o que eu anotei. Inclusive, como eu fazia bombom à noite, chegava às vezes até 1h da manhã, no outro dia eu estava exausta, morrendo de sono, trabalhava e à tarde eu ia para a escola, então, para a faculdade. E eu não tive dificuldade nenhuma de passar por esse perrengue, porque eu tinha um propósito, porque eu queria me formar fonoaudióloga. Eu fazia uma média de 200 bombons por dia para levar para a faculdade, porque eu não dava conta de produzir a quantidade de chocolates que eu vendia. E aí, em um certo momento, depois de muitos anos, me formei, né, comecei a ter sucesso na minha carreira. Em um dado momento, eu me vi como uma empresária quase que falida, né, precisando de demitir meus funcionários, porque eu não tinha dinheiro para pagar, e eu precisava ressignificar tudo aquilo ali. E eu pensava, será que eu fecho esse consultório? Mas sempre vinha no meu coração o seguinte, eu tenho um propósito
eu tenho um desejo, eu tenho um sonho, eu quis viver esse sonho, eu vendi chocolates na faculdade para ajudar a pagar minha faculdade, para eu poder me manter na faculdade. Era um obstáculo, era um empecilho, era uma dificuldade para mim fazer isso, mas eu precisei fazer para chegar até aqui. Então, o que eu estou precisando é tomar uma decisão do que eu vou fazer com a minha empresa, com o meu consultório. Não foi fácil conseguir um consultório, não foi fácil conseguir uma empresa. Então, eu parei para pensar, né? Peguei pensando na minha própria história, de tudo que eu fiz para chegar onde eu cheguei, precisei ressignificar, então precisei dar um sentido diferente, precisei entender que o que eu fiz no passado para eu alcançar, chegar a 10, 20, 30K, 40K de atendimento no consultório hoje, é porque foram crescimentos e momentos que eu vivi para poder chegar nesse lugar. Então, eu te pergunto, assim, qual é? Eu não conheço a sua história, né, e você vai escutar essa live ou agora ou depois, mas o que você está ressignificando na sua vida? Ou o que você precisa ressignificar? O que está batendo aí, que é um obstáculo para você conseguir ganhar mais, para você sair do lugar onde você está, tá? Talvez você fique assim, pensando demais, mas eu, Patrícia, eu não tenho consultório, né? Como é que eu vou viver disso? Eu não consigo manter um consultório. Então, vamos ressignificar. Hoje tem a possibilidade do atendimento online, você vai divulgar o seu trabalho, você vai buscar o seu cliente no 1 a 1, você vai desenvolver habilidades no seu atendimento, você vai tentar até dar certo o seu trabalho, você vai manter o foco para você chegar lá nessa decisão que você tomar. Então, talvez você é daquelas fonos que falam, poxa, mas eu não tenho dinheiro, né? Então, lembra que não são as condições financeiras, mas é a decisão que você vai tomar. Talvez é a falta de conhecimento, você fala, poxa, mas eu não sei nada sobre essa área, eu gostaria de trabalhar com voz profissional, então vai decidir. Talvez você está nessa dúvida, né? Será que eu mudo de área? Será que eu fico nessa aqui mesmo, que está mais confortável para mim? Eu já estou tantos anos trabalhando aqui. Tem aquelas pessoas que colocam obstáculos como, eu sou muito velha, eu já tenho 30, 40, 50, 60 anos, será que isso vai dar certo? Quem nunca se pegou pensando nisso, né? Será que isso é para mim? Eu sou muito velha, eu não tenho como investir meu tempo, então eu tenho medo de fazer um investimento e não dar certo, né? E tem aquelas pessoas também que pensam assim, gente, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade de montar nada, de desenvolver o meu trabalho, eu vejo fulano de tal, né, tendo um desenvolvimento tão interessante e eu não consigo, né? Eu não tenho paciente. Então, tem gente que, inclusive, fala para mim, Patrícia, eu estou tão perdido que eu não sei nem por onde que eu começo quando eu penso na minha própria profissão. Eu estou totalmente perdida. Então, se você se encontra assim, você também precisa ressignificar. E ressignificar é pensar nisso aqui, ó, que você vai tentar, não para dar certo alguma coisa, você tem que tentar para dar certo, você tem que tentar até dar certo. E o que é tentar até dar certo? É não desistir quando você começar a fazer uma coisa, se você tem foco, e se você ressignifica, né? Nossa primeira decisão para ganhar 10 mil reais é manter o foco. A segunda é ressignificar. Se você consegue manter essas duas posturas na sua vida, como fonoaudiólogo, você vai conseguir manter a sua atenção, né? E tentar até dar certo. Não é, vou montar um consultório para ver se dá certo. Não parar até que isso funcione. Porque, gente, de tanta gente repetir, a gente fica bom. Se você pede hoje seu paciente para poder repetir o exercício, se ele repetir várias vezes, ele vai ter um resultado muito positivo na repetição dos exercícios. Então, a segunda coisa, gente, é ressignificação, é você encontrar soluções para você vencer esses obstáculos, ou algo, né, que te impede de prosperar, algo que te impede de tomar as decisões, de manter o seu foco, de ressignificar, de trazer desempenho e desenvolvimento para o seu trabalho. Então, de tanto repetir, anota aí, você vai ficar bom, então você vai tentar, não para dar certo, mas você vai tentar até dar certo.